Leila Pereira resolveu falar. Abrindo o jogo sobre Vitor Reis, Andreas Pereira, Dudu, Rony e muito mais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a entrevista da presidente durante a apresentação do novo patrocinador, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para repercutir a entrevista forte de Leila Pereira durante a apresentação da Sporting Bet, nova patrocinadora master do Palmeiras. Leila falou sobre Dudu, Rony, Andreas Pereira, John Arias, Vitor Reis e muito mais. Quero começar com ela repercutindo o interesse do Manchester City no zagueiro Vitor Reis, de 18 anos de idade, abre aspas, houve uma proposta oficial do City, mas ainda estamos negociando. Os valores não chegaram ao que o Palmeiras pretende e eu não tenho pressa, fecha aspas. Sobre o Rony, acho que é o fim do ciclo, como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom que ele respire novos ares. Mas se ele entende que não, é muito querido e continuará até o fim do contrato. Tenho contado para vocês que o Rony passou a treinar em separado a partir do momento em que se recusou a aceitar a oferta do Fluminense, que pagaria 8 milhões de dólares ao Palmeiras. Sobre Dudu, a parte mais tensa e que repercutiu. Ele foi vendido por um valor relevante na metade do ano, mas houve um envolvimento da torcida e o negócio caiu. Acabou indo no fim do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Ele esperou até o fim do ano para sair sem que o Palmeiras ganhasse nada. O Rony sairia pela porta da frente, já o Dudu saiu pela porta dos fundos, disse Leila Pereira, que já foi respondida pelo próprio Dudu durante agora à tarde. Por meio das suas redes sociais, o Dudu escreveu o seguinte: ele postou uma foto ao lado de várias taças que ele conquistou e também prêmios individuais com a seguinte legenda, abre aspas, perdão, a mudança estava pesada que mandaram eu sair pela porta dos fundos. Ele quis fazer uma brincadeira de que tinha tanto troféu que ele precisou sair pela porta dos fundos. E ele completa: a história não se apaga, senhora Leila Pereira, me esquece VTNC, que são as iniciais de um enorme palavrão. Só para completar, a Leila Pereira também falou sobre Andreas Pereira. Infelizmente, o timing não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa, mas às vezes as coisas não vão na velocidade que eu espero. Nós temos interesse nesse atleta e eu gostaria que a coisa evoluísse com mais celeridade. Mas isso não depende apenas do Palmeiras, estamos na luta, fecha aspas. Já contei para vocês que o Verdão chegou a oferecer 25 milhões de euros. Recentemente, Juliano Bertolucci foi à Inglaterra para tentar fechar esse acordo. Sobre John Arias, foi o primeiro a contar que o Palmeiras tinha intenção em fechar com o jogador do Fluminense, abre aspas para Leila, ele é um grande jogador. Falei com meu amigo e presidente Mário Bittencourt e ele foi muito objetivo, como eu gosto que seja. O Fluminense não tem interesse em negociar o atleta com um time brasileiro, fecha aspas. Para completar, a Leila ainda cutucou clubes brasileiros que estão fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Dá uma olhada na frase da presidente. Pré-temporada na Disney é para dirigente passear. Eles nem me convidam, pois sabem da minha posição, fecha aspas. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para responder ou comentar sobre o que quisesse a respeito desse vídeo. Preciso falar agora sobre a última cartada do Palmeiras para contratar Andreas Pereira. Já havia dito para vocês que o meio-campista quer jogar no Verdão, até por isso o Palmeiras insiste nessa negociação. E a última esperança atende pelo nome de Juliano Bertolucci, o empresário maior representante de futebol no Brasil, que representa também o Andreas Pereira, já embarcou rumo à Inglaterra, onde vai se encontrar com dirigentes do Fulham e também com Kia Joorabchian. Kia e Bertolucci são sócios há bastante tempo e o Kia tem muita influência, especialmente no Fulham, que opera em vários clubes de futebol da Premier League, mas onde ele mais tem dominância, onde ele mais manda é no Fulham. E essa reunião entre Bertolucci, Kia Joorabchian e dirigentes do Fulham vai ser na tentativa da liberação do atleta. Já havia contado para vocês que o Palmeiras aumentou para 25 milhões de euros a proposta pelo jogador, 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Pode ser que Kia e Bertolucci tentem encontrar opções para que o Fulham escolha algum jogador para substituir o brasileiro, mas o Andreas Pereira é muito bem quisto pelos dirigentes do Fulham e também pela comissão técnica, tanto que recentemente atuou como capitão. Os dirigentes do clube inglês não querem, em hipótese alguma, negociação. Vamos ficar atentos aos detalhes dessa história e qualquer novidade prometo contar para vocês. Só para arrematar, importante lembrar também
que o Palmeiras anuncia nessa segunda-feira seu novo patrocínio master, é a Sportingbet, 100 milhões de reais por ano fixos, podendo chegar até 170 milhões, festa grande para mais de 1.000 pessoas. A Sportingbet vai estar no peito da camisa e também dentro do número nas costas do Verdão. Preciso falar agora sobre uma polêmica no Palmeiras. O Verdão promove nessa segunda-feira uma festa para mais de 1.000 pessoas quando anunciará seu novo patrocinador master, a Sportingbet. Uma grande festa. Mas, porém, contudo e todavia, Leila Pereira decidiu restringir os convidados, apesar do enorme contingente de pessoas, para apenas os conselheiros que votaram nela. Todos os conselheiros de oposição que declinaram, que optaram por um voto no concorrente na eleição que aconteceu recentemente, não foram convidados para a festa. Não sei até que ponto isso é democrático, até que ponto isso é bacana num clube, numa instituição como o Palmeiras. O Palmeiras não é da Leila Pereira, ela não comprou a SAF do Palmeiras, ela é presidente de um clube de mais de 100 anos, super tradicional e popular. Não gosto desse tipo de coisa, gostaria que você opinasse a respeito do assunto. Só para arrematar mais uma curiosidade, a Leila e o Palmeiras também restringiram a presença de apenas uma pessoa por veículo de comunicação, até aí tudo bem. Mas Danilo Lavieri, que cobre o Palmeiras pelo UOL, afirmou que foi vetado pelo Palmeiras. O UOL decidiu, ou melhor, o Palmeiras decidiu qual seria o setorista do UOL que cobriria essa festa. Também acho que não é o tipo de coisa bacana para um clube popular como o Palmeiras. Só para arrematar mais detalhes do acordo com a Sportingbet, acordo de 100 milhões de reais. Esse acordo é válido por 3 anos e pode alcançar até 170 milhões de reais por ano com bônus previstos no contrato. Esses bônus estão atrelados a desempenho do time nos campeonatos. Esses 100 milhões são pelo patrocínio master e também pelo patrocínio dentro do número que fica nas costas da camisa. A saideira é sobre o Verdão. Juliano Bertolucci pretende viajar nos próximos dias para a Inglaterra para se reunir com dirigentes do Fulham. Bertolucci é o representante do Andréas Pereira e vai fazer uma última tentativa de destravar as negociações pelo meio atacante que quer jogar no Verdão, mas o Fulham não tem nenhuma intenção em fazer negócio. Preciso falar agora sobre Palmeiras, Andréas Pereira, Jorginho, entre outras possibilidades. Pela manhã repercutia a informação publicada pela ESPN, dando conta de que Jorginho, meio-campista de 33 anos de idade, brasileiro naturalizado italiano do Arsenal, conversa com o Verdão. O nome foi sugerido ao Palmeiras, o Palmeiras quis entender as condições do negócio, mas dá para dizer que não está muito animado com a ideia. Primeiro porque o Jorginho não atende aos anseios do treinador do Abel em relação à posição. Só para lembrar, o Jorginho está muito mais para um volante defensivo do que o Andrés para um meio-campista ofensivo. O Vila Sante também tem características mais ofensivas do que as do Jorginho. Para completar, a ideia do Jorginho é voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras ou no Flamengo com um salário compatível ao de Premier League, algo que está fora da realidade ou do interesse do Palmeiras, até porque o Verdão já se dispôs a pagar para o Andréas Pereira os mesmos vencimentos que ele tem lá no futebol inglês. Só para piorar ou completar essa história, Andréas Pereira foi capitão do Fulham nessa quinta-feira na vitória por 4-1 contra o Watford. E ser capitão em um clube europeu é sinônimo de respeito, de reconhecimento, de valorização. Então, quando o Fulham, em meio à especulação de que o Andréas Pereira pode se mudar para o Palmeiras, dá a ele a faixa de capitão, o Fulham reforça o interesse na permanência do atleta. Até consultei um dos representantes do Andréas e ele demonstrou ainda mais pessimismo em relação à chance de acordo mesmo com o Palmeiras aumentando a oferta. Cheguei a contar para vocês sobre a última proposta de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Andrés, que tem 19 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Se não der certo com o Andrés e as negociações com o Jorginho não forem adiante, pode ser que o Palmeiras retome conversas para ter Vila Sante do Grêmio. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de vocês durante os programas do Nicola é sobre o futuro de Claudinho, meio atacante que já fez sucesso no Red Bull Bragantino e joga no Zenit há algumas temporadas. Claudinho pode voltar ao Brasil? O nome dele foi especulado recentemente como possível alvo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Botafogo. Na atual temporada lá no Zenit, 20 jogos, 1 gol e 5 assistências, números bem piores do que de outros anos. Ainda assim, ele segue como titular absoluto, são 18 partidas como titular, apenas 2 na condição de reserva. A avaliação do Transfer Marketing coloca o Claudinho valendo algo na casa dos 17 milhões de euros.
contrato até junho de 2028. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Fernando Garcia, que é representante dele e passa férias em Miami, para perguntar sobre a chance de o Claudinho voltar ao Brasil. Aspas do Fernando Garcia: não temos nenhuma proposta de clubes brasileiros, fecha aspas. A julgar por toda a dificuldade que o Zenit cria para negociar seus atletas, vai haver a necessidade de uma proposta muito grande, acima dos 20 milhões de euros para que o Claudinho seja negociado. Só para lembrar, um outro exemplo do próprio Zenit, o Arthur, que é reserva, tem sido pouco utilizado, situação bem diferente da do Claudinho. O Atlético recentemente ofereceu 10 milhões de euros pelo Arthur. O Zenit falou que só vende pelos 15 milhões de euros que haviam sido investidos quando da compra dele junto ao Palmeiras. Para falar sobre Palmeiras, Manchester City e Vitor Reis. Informação que eu consegui confirmar antes de gravar esse vídeo dá conta de que Palmeiras e Manchester City ainda não se acertaram em relação à venda do zagueiro de 18 anos de idade. Não dá para dizer que o Palmeiras recusou a primeira proposta. Palmeiras e City ainda tentam chegar a um acordo para que a história possa avançar. O atleta já topou jogar no Manchester City a pedido do Pep Guardiola. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Falta agora um acerto entre os clubes, o que deve acontecer. Mas o Palmeiras vai brigar para receber no mínimo 30 milhões de euros fixos, com a maior parte dessa grana caindo em parcelas nessa temporada e o restante em bônus para chegar no máximo 40 milhões de euros, como sinalizou o Manchester City ao longo dessa semana. Há otimismo para que o negócio aconteça? Sim. Palmeiras não quer perder a oportunidade de vender um zagueiro que é extremamente jovem, promissor, mas que se tornaria a principal venda de um defensor da história do futebol brasileiro. Só para completar o noticiário alviverde, se confirmada a venda do Vitor Reis, o Palmeiras terá dinheiro para buscar no mercado mais contratações. Tem um contato sobre a dificuldade em relação ao Andréas Pereira. O Fulham pretende inclusive prorrogar o contrato do atleta que atuou na última quinta-feira como capitão, mais uma referência ou reverência que o Fulham garantiu ao brasileiro. Outra coisa importante, tenho um contato para vocês, fui o primeiro a falar sobre a intenção do Palmeiras em negociar o Rony com o Fluminense para contratar o John Arias. Você lembra, né? Esse sonho ainda não foi totalmente descartado no Palmeiras, apesar de toda a dificuldade. O Palmeiras recebeu a notícia de que o John Arias não quer continuar no Fluminense. Para isso, o Palmeiras topa colocar dinheiro além de jogadores. Uma das alternativas seria o Atuesta, mas segue bastante difícil convencer o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, a levar adiante esse negócio. E você, o que pensa sobre todos os reforços do Palmeiras para a atual temporada? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Rapaz, que treta é essa, hein, com a Leila Pereira e com o Dudu. O Dudu lá no seu Instagram soltou uma mensagem lá, meu Deus, tenebrosa, hein? Fique lá, passe lá, dá uma olhada e deixe a sua opinião do que o Dudu comentou lá, né, naquela postagem dele, no story dele. Colocou cheio de troféu ali e mandou a Leila Pereira tomar suco de caju. Que loucura, rapaz. Que agressividade, pra que isso? Rapaz, loucura demais. Ele, sem contar que a Leila Pereira é muito mais velha que ele deveria, no caso, era impor respeito, além dela ser mulher e também de ter idade para ser mãe dele, né? Eu acho que ele foi muito imaturo nesta questão. Deixa aí no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Vamos para cima, um grande abraço no coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!